os agrotóxicos, por exemplo, eles são causadores, eles estão relacionados ao aumento de casos de Parkinson, por exemplo. Sabiam disso? Pois é. E aí a gente está exposto, né? E eu vi, inclusive, na semana passada, um estudo mostrando que tem presença de agrotóxicos na água, na nossa água corrente. Então, os filtros, né, que a gente usa, por exemplo, em casa, eles não são capazes de filtrar esses compostos. Então, ai, será que agora a gente vai ter que recorrer à água mineral? Enfim, são uma série de questões que elas estão aparecendo conforme a ciência vai evoluindo, conforme os estudiosos vão se aprofundando nesse assunto, né, e produzindo conhecimento para a gente trazer esse conhecimento para vocês. Mas é claro que nem tudo a gente sabe, então são realmente inimigos invisíveis. Alguns eu vou trazer aqui para vocês, que é o que a gente já conhece, que a gente já sabe que tem aí seus malefícios, mas também a gente precisa ficar esperto, né, com todas essas coisas, essas questões de industrialização, que tudo isso também influencia, né? Como é que esses tóxicos, eles prejudicam a nossa fertilidade? De uma forma geral, é claro que cada um tem o seu efeito específico, mas de uma forma geral, eles atrapalham a nossa fertilidade, eles acabam interferindo na sinalização dos hormônios, né? O nosso organismo ele é todo regulado por hormônios, né? Tem o hormônio do sono, tem o hormônio do metabolismo e tem os hormônios da fertilidade. E esses contaminantes, eles acabam interagindo, por exemplo, no receptor desses hormônios. E se o receptor dele já tem um bloqueio, como é que o hormônio vai conseguir se ligar? Ele não vai se ligar. Né? E aí, se ele não se liga, ele não consegue fazer o efeito dele. E aí, então, a gente acaba tendo um prejuízo da nossa resposta hormonal. Além disso, tem alguns compostos capazes de interferir diretamente no DNA das nossas células germinativas. Então, tanto no óvulo como no espermatozoide, acaba diminuindo a qualidade dos espermatozoides, a capacidade dele fecundar o óvulo. Em relação aos óvulos, ele diminui, por exemplo, a maturação dos folículos ovarianos, ele também acaba prejudicando aí o DNA, a qualidade do DNA. E se eu tenho um óvulo com uma qualidade baixa e um espermatozoide com uma qualidade baixa, aí eu vou ter, então, uma chance maior de, por exemplo, desenvolver um embrião que não seja compatível com a vida, que tem alterações genéticas incompatíveis com a vida, então acontece o aborto, ou então acontece a dificuldade de implantação, pode até acontecer a fecundação, mas ele não implanta no endométrio, e aí acaba perdendo. Enfim, uma série de coisas que interferem diretamente na nossa fertilidade. E, como eu já disse para vocês, eles têm aí um efeito acumulativo, né? Então, não é porque eu entrei, é só um pouquinho, mas é só um pouquinho hoje, é só um pouquinho amanhã, é só um pouquinho depois, é só um pouquinho o tempo inteiro que a gente respira no nosso ar, né? Então, os contaminantes, eles estão aí, eles estão na nossa vida e a gente precisa ter aí o conhecimento, o quanto assim, do que a ciência já descobriu e já traz de conhecimento para a gente traz aqui para vocês. Então, vamos lá. Qual é a carga tóxica desses compostos, né? Quanto que desses compostos eles vão prejudicar o meu organismo? Isso vai depender de como está o seu organismo. Né? Cada organismo responde de uma forma. Então, por exemplo, se eu estou exposta a um contaminante ambiental X, né? Estou lá exposta. E o meu organismo já está comprometido porque eu só como besteira, porque eu tomo refrigerante, porque eu consumo alimentos industrializados, porque o meu consumo de frutas e verduras é super baixo. Então, eu não tenho uma maquinaria de proteção adequada, né? Então, se eu tenho o meu organismo já comprometido, a carga tóxica que vai vir desses componentes vai ser maior para mim. Então, a gente precisa fazer o máximo que a gente puder para deixar o nosso organismo bom, porque nem tudo a gente vai conseguir controlar. Como eu falei para vocês, a gente não sabe de tudo que a gente está exposto, né? Algumas coisas a gente está descobrindo agora, como a questão da água que eu falei para vocês. Mas tem outras coisas também que estão sendo produzidas e que a gente não sabe. Então, a gente precisa preparar o nosso organismo, deixar ele bonitinho, o melhor que a gente puder, para
aumentar a nossa fertilidade e também para a gente criar um ambiente saudável para desenvolver esse neném, né? Como é que a gente vai querer um neném, né, doente, um neném com uma saúde frágil? Não, a gente quer um neném saudável, né? E para isso a gente precisa ter um organismo saudável, a gente precisa oferecer um aquário saudável, né, para o nosso futuro peixinho.